toda a palavra é verdadeira, irmão. Toda a palavra se cumpre. A palavra de Deus fala que as bênçãos do Senhor são tantas que não tem como contar. E isso está acontecendo comigo. Rapaz, lembra de mim? Parece que eu conheço o irmão ali. Eu vim ali, eu fiquei até meio maravilhado, né? Espero que seja ele. Se for, até um parceiro meu das antigas. Então, irmãos, eu vou falar. Então, eu perdi a minha mãe, eu tinha 6 anos de idade. E ainda morando aqui em Pirapora, né? Meu pai, ele era separado da minha mãe, ele morava em outro lugar, trabalhava em outro lugar. E a minha tia me pegou para criar, essa tia que Deus o tenha. E a minha tia não era convertida. E ela tinha um gênero muito forte. E eu aprendi, mesmo assim, eu aprendi muitas coisas boas com ela. E eu, como criança também, eu aprontava muito. Então ela me batia, às vezes quando ela estava bêbada, né, ela me batia muito. E ali aproximadamente com uns 13 para 14 anos, eu corri para morar na rua. Vocês imaginam uma criança de 13, 14 anos morando na rua? Eu não tinha sabedoria de guardar uma coberta de dia para embrulhar à noite. E ali eu comecei a pedir comida nas casas, ainda aqui em Pirapora. Eu comecei a dormir nos lotes vagos, nas casas abandonadas. Antigamente, naquela época, os primeiros supermercados, né? Supermercado Brits. A gente morava ali de frente ao supermercado Brits, do lado da casa de Belmira, que é o marido dela era uma médica, o marido dela era um médico das antigas, doutor Antônio, já faleceu também. E ali eu dormi em alguns restaurantes abandonados, e morando na rua, eu passei a furtar. E eu comecei igual quase todo jovem começa. Eu via o meu tio fumando cigarro, e eu via aquilo e achava que era bonito, passei a fumar cigarro. E depois veio a maconha, passei a fumar maconha. E na época eles falavam muito de Pablo Escobar. Veio, eu passei a cheirar cocaína. E naquela época os policiais, na época era detetive que se falava, eles batiam muito. E eu era Alex, eu era conhecido, irmãos. Alex. Quem era o Alex? Alex aqui em Pirapora, minha cidade natal. Eu saí no jornal com o olho tapado e escrito: menor bate o recorde em furto de bicicletas. Alex era conhecido aqui na Lagoa. Alex era conhecido no bairro Bom Jesus. Alex. E para os detetives daquelas épocas, eles falam que eu era esperto. Era muito difícil a polícia militar me prender. Normalmente, quando a polícia civil, que eram os detetives, me via na rua, eles me pegavam e levavam, e me batiam, me torturavam, porque eu furtava. E naquela época existia uma tática de bater, era uma cocota. Imagina um quadrado assim de sola de pneu de carreta, com um cabo de madeira. E ali eles usavam para bater nas minhas mãos. Eu lembro que o detetive mandava eu estender a mão e vinha com aquela cocota e ia batendo. E ali eu lembro que o detetive ficava assim... E eu com as mãos ardendo, doendo, e batia, às vezes batia na algema, cortava um pouco do braço, e eu estendia mais a mão. De todo jeito doía, mas o momento que doía mais,